Sejam todas muito bem-vindas, vocês que estão me assistindo pelo TikTok, pelo YouTube ou pelo Instagram. É um prazer estar falando aqui com vocês todas. Sejam todas muito bem-vindas. No nosso direto de hoje a gente vai falar sobre depressão na terceira idade. Antes de mais, quero me apresentar. Eu sou a Regiane Cunha, sou terapeuta e especialista na superação da depressão e da ansiedade, e é um prazer estar falando aqui com vocês hoje, trazendo esse conteúdo nesse quadro que se chama Depressão e Ansiedade na Prática, né? Você sente depressão? Já coloca aí se você está passando por um processo de depressão, há quanto tempo que você está vivenciando a depressão, o que tem acontecido na sua história, né? Que tem feito com que você permaneça em depressão. Mas lembrando que hoje eu vou estar falando sobre depressão, mas eu vou estar falando da depressão na terceira idade. O porquê que acontece tanto a depressão na terceira idade, quais os 3 principais motivos da depressão acontecer quando a gente entra num processo de terceira idade, e como que a gente consegue encontrar um caminho que seja mais eficaz quando a gente está falando da terceira idade em si, estar passando por a depressão, né? E ter esse escudo ativo. E quando a gente tem o escudo da desvalorização ativo na depressão, quais são os típicos sintomas que se manifestam? Além dos sintomas básicos da depressão, quais são os sintomas básicos da depressão, né? Essa tristeza profunda, sem motivo, eu choro a partir do nada, eu entro num processo de despersonificação, ou seja, eu já não me reconheço mais, já não tenho orgulho em mim, já não tenho cuidado comigo, já não me sinto eu mesma, vou deixando de cuidar de mim, de lavar meu cabelo, de escovar os dentes, de querer me alimentar, ou me alimento sem me preocupar. Eu começo a perder as minhas características que sempre tiveram presentes a mim. Eu passo para uma mudança muito grande e começo a passar pela despersonificação. Ou posso passar também pela despersonificação e desrealização, foram as duas que eu falei. Eu posso passar também por um momento em que, além desse choro, eu sinto um vazio e uma angústia constante no meu dia a dia. Eu sinto como se tudo fosse muito difícil, e isso vai gerar o quê? Vai gerar uma insônia terminal. O que é insônia terminal? Aquele momento em que você deita, até consegue deitar para dormir, às vezes você deita às 8 da noite, 9 da noite, mas você, por volta das 3 da manhã, você acorda e você fica horas sem conseguir dormir. E depois você volta a dormir durante pequenos episódios do dia. Por isso que a depressão, normalmente, a pessoa acaba tendo que pedir uma baixa médica, porque ela não consegue ter rendimento no trabalho, porque ela está extremamente cansada, com poucas horas de sono, e mesmo que as horas sejam muitas horas de sono, ela não teve um sono reparador. Isso vai acarretar em déficit de atenção, ela não consegue se concentrar. Por exemplo, uma pessoa com depressão, entender essas lives, estar aqui atentas e perceber o conteúdo é um esforço enorme. É só simplesmente porque ela quer muito se curar. Porque é um esforço enorme, é cansativo, a própria voz parece que chega nela e incomoda, ela tem um certo zumbido no ouvido que parece que fica o dia todo, ela sente uma dificuldade de levantar da cama, uma desmotivação para fazer as coisas, e ela não entende por que ela está desmotivada. Você pergunta para uma mulher que está com depressão, você sente prazer na vida? E ela vai dizer que não. Você quer decidir entre comer um peixe ou comer uma carne? Tanto faz. Nem me apetece comer. Sabe, ela não... E quando come, não come por fome. Come por carência emocional. Ela busca na comida esse sentimento. Por isso, muitas mulheres acabam desenvolvendo a compulsão alimentar. Principalmente quando é gatilho de perda, né? Agora eu estou falando do escudo da desvalorização. Mas esses são alguns dos sintomas que essa mulher tem que lutar diariamente contra isso. E tem uma questão que agrava essa depressão na terceira idade. Essa mulher se sente sozinha. Ela sente que ela não tem com quem contar. Ela sente que sempre que ela fala para alguém, as pessoas banalizam o estado dela, que as pessoas acham que ela está acomodada. Ah, é falta de Deus, você perdeu a vontade de viver, eu não entendo, você era tão forte, uma mulher tão viva, gostava de fazer as coisas e agora parece que você se deixou levar por isso, por essa tristeza. Aí a gente quer perguntar para ela, né? As pessoas normais que não entendem sobre depressão vão querer perguntar para ela o que se passa. Só que não entendem que ela não sabe explicar o que se passa. Porque se ela soubesse explicar, ela não estaria com depressão. A maior parte das mulheres que passam por depressão não consegue explicar o porquê que estão com depressão, como se entraram na depressão, o que sentiram para entrar em depressão.
E aí elas vão ficando com esse sentimento, esse pesar dentro delas, sem conseguir saber o que fazer. Então, esse é um dos maiores motivos, a desvalorização. Eu senti que eu sempre apoiei o outro, e no momento em que eu mais preciso, eu não tenho quem me apoie, eu não tenho quem esteja aqui comigo. Junto a isso, o fato de você já não ter mais uma profissão para você responder, o fato de você já não ter mais com quem, ou seja, você não tem mais a sua rotina diária, né? Então, a gente, quando somos, né, nós mulheres, crescemos sempre cuidando, né? Nós somos cuidadoras natas, cuidamos sempre do outro. E de repente a gente se vê sozinha na casa, vê que não tem ninguém. E que às vezes tem, mas essa pessoa passa por você como se você fosse um fantasma. E agora até vou falar de uma situação bastante pessoal minha. Eu lembro, eu estava mais ou menos, eu acho que com uns 29 anos, 29 para 30 anos. E eu estava vivendo uma fase tão difícil, eu estava no meu primeiro relacionamento, e era tão difícil chegar em casa. Eu acho que o que mais me doía era entrar em casa e saber que em casa a única coisa que eu ia fazer era andar como se eu fosse um fantasma. Porque era como se eu só estivesse indo para casa para fazer as funções básicas, e as pessoas pareciam que só sentiam a minha falta quando lembravam: ah, eu não comi ainda, não vais fazer nada para comer? Ah, a roupa ainda não está pronta? Ou coisas triviais. E eu me sentia extremamente doída por dentro, que eu pensava: o que eu estou fazendo da minha vida? Várias vezes eu parava, eu lembro de eu chegar com o carro e ficar embaixo olhando para minha casa sem querer entrar, segurando o volante. E eu ficava ali 20, 30 minutos sem desejo de entrar em casa. E aquela falta de desejo era enorme, porque simplesmente eu falava: eu vou entrar para quê? Por que eu estou entrando? Quem eu sou aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Então você imagina uma mulher que está passando por esse momento na sua vida, em que está vivendo, né? Vivendo isso, de se sentir vazia, sem propósito, sentir que não tem motivo para dormir nem acordar. E o pior é que a gente começa a acostumar com isso. No meu caso, eu posso dizer para vocês que entre 16 anos de um relacionamento, eu devo ter me sentido assim em 14 anos. E eu me acostumei. E quando alguém me pergunta qual é o meu pior medo em relação às pessoas que têm depressão e às pessoas que têm ansiedade, eu sempre falo: é quando elas acreditam que não tem saída. É quando elas começam a acreditar que não há uma solução, que não há um caminho para superar. Porque daí você começa a se acostumar com a dor. Você começa a entender que hoje eu tô mal, mas amanhã talvez eu esteja melhor um pouco e tá tudo bem. Também. Nem lembro quando eu fui feliz mesmo. E a gente começa a se acostumar com o fato de não ser feliz. Como se aquilo fosse o normal. É como viver a vida toda com um amor que você nunca amou, e você se acostuma com aquilo, porque aquilo para você é o normal. Então, você não tem a base de comparação do que realmente é o amor. É a mesma coisa, você não tem a base de comparação do que é viver sem a depressão mais. Você vai perdendo esse registro porque são muitos anos. Vou até perguntar para vocês que estão me assistindo: há quanto tempo você está com depressão? Há quanto tempo que você está convivendo com isso? Por que a gente fica, né? Depois de um tempo a gente acaba deixando as coisas acontecerem. Então isso é sempre um ponto que eu trago como um ponto de alerta. Se você nesse momento está com depressão, se você nesse momento está sofrendo de ansiedade, saiba que a saúde mental, ela necessita de tratamento. Ela necessita, de fato, que você saia desse lugar e que você entenda que você tem todo o direito do mundo de sorrir. Você tem todo o direito do mundo de ser feliz, de voltar a ser aquela mulher, de voltar a ser ou de ser aquela mulher. Porque às vezes, por exemplo, se eu penso, eu tenho hoje 40 anos. Na altura que eu me separei, tinha 35, né? No meu primeiro relacionamento. Agora eu tô num segundo relacionamento há 6 anos. Mas no meu primeiro relacionamento eu tinha 35 anos. E eu vivi 16 anos. Então não posso nem dizer quando é que eu fui feliz enquanto mulher. Porque quando eu casei, eu era tipo uma jovem, iniciando a minha vida aos 19 anos. Quanto tempo, né? Que eu não me sentia feliz, realmente não me sentia extremamente feliz. Era muito tempo.
E talvez isso esteja acontecendo com uma de vocês que está me assistindo nesse momento. Já não sabem quando que vocês eram felizes. Então, como que eu vou voltar a ser feliz se eu não lembro, não tenho referência de alegria, não tenho referência de felicidade na minha história? Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm todo o direito de ser felizes.